deu, amém? A bondade de Davi para com o filho de Jonatã. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi, e disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba o rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul, toda a sua casa, tenho mudada ao filho de teu Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Soberano Deus eterno, Pai, eu louvo a Ti, Senhor. Pai amado Deus, porque para muitos é uma pequena oportunidade, para muitos é só mais um culto, mas para mim, eu tenho convicção que pode ser o último culto. Eu tenho convicção que essa pode ser a minha última oportunidade. Eu tenho convicção que eu tenho que dar o meu melhor. Não importa, Pai amado Deus, quantas pessoas estão aqui. O importante é que o Senhor se faça presente. Como o teu próprio servo Davi fala na palavra, Senhor. No Salmo 51, Senhor. Retira, Pai, o que Tu quiseres de mim. Retira, Senhor, o que Tu quiseres das nossas vidas. Mas não afasta de nós a Tua presença. E Te agradecemos. Fica à vontade na Tua palavra. A palavra é Tua. E Teu nome será louvado, engrandecido. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra, acredito que conhecida. Porque também, como já foi falado aqui, às vezes a desgraça acontece com quem não tem culpa. Como foi falado aqui, né? Geazi, né? Geazi pegou o que não é dele. E quem pagou? A descendência, que não tinha nada a ver. E a gente vê na Bíblia, se a gente for buscar lá no 1 Samuel, lá no começo, a gente vai ver que o povo, ele pede um rei, mas o Senhor era quem guiava o povo, através do profeta Samuel. E o povo não quer uma pessoa material, eles querem olhar. O problema do povo é isso, o povo quer muito ver. Não está querendo acreditar, quer ver. E o povo, ele queria ver um rei para governando. Eles queriam alguém para servir. O Senhor, mesmo sabendo de tudo, o Senhor falou: se vocês querem, eu vou escolher um rei da tribo de Benjamim. E escolhe ali um rei chamado Saul para governar, o primeiro rei para governar todas as tribos de Israel. E Saul, no começo, ele é um bom rei, um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem inteligente. E a Bíblia vai contar guerras por guerras, batalhas por batalhas, no qual Saul vai vencendo. Só que tem um problema de vitória. O problema da vitória é quando a gente começa a ganhar muito, quando a gente começa a ser usado muito, quando a gente começa a se engrandecer, a gente começa a esquecer que quem faz tudo é Deus. A gente começa a achar que é tudo pelas nossas mãos, do nosso jeito e da nossa forma, e a gente é o bambambam, a gente é o super-herói da situação.
E assim a gente começa a fazer o que não agrada a Deus. Começa a desobedecer a Deus. Porque se Deus fala, pega essas cadeiras, põe de 3 em 3, não é de 2 em 2, não é de 4 em 4, é de 3 em 3. Se Deus fala, varre o chão, passa pano, só que não coloca perfume, então você varre a casa, varre o chão, passa pano e não coloca perfume. Porque o que o Senhor fala, ele é perfeito. Não é a mais e nem é a menos. E Saul começou a fazer do jeito dele e da forma dele. E numa das batalhas, o Senhor fala, vai lá e mata todo mundo. Fala para Saul. Em todo o tempo, o Espírito de Deus era com Saul. Então o rei Saul foi lá na batalha e resolveu poupar a vida de um dos reis, chamado Agag. Desobedeceu o que Deus tinha falado. Se Deus tinha falado que era para eliminar todo o povo, era porque Deus não se agradava do povo, e assim tinha que ser feito. Só que o rei Saul, mais uma vez, ele desobedeceu a Deus. Então vem o Senhor a Samuel, profeta da época, e vai falar, Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Pois eu já tenho o rejeitado. Ou seja, o Senhor já tenha rejeitado Saul, já tem retirado de Saul o Espírito de Deus. E sabe o que é pior? Além de tirar o Espírito de Deus, ainda coloca um espírito mau, um espírito para atormentar Saul. Quer pior coisa para o ser humano? Se Davi fala, pode retirar tudo de mim e não retira a tua presença, ele sabe do que está falando. Triste é a pessoa sem Deus. E era Saul, por desobediência, sem a presença de Deus. E a gente vai ver que o Senhor ele levanta Davi para se tornar futuramente rei de Israel, rei de Judá. E Davi, agora a gente vai ver na palavra no qual ele derruba ali um gigante chamado Golias e começa a vencer batalhas. Só que isso desagrada Saul, porque o povo todo agora começava a engrandecer o nome de Davi. O povo cantava umas musiquinhas que irritava Saul, cantava assim, ó, Saul matou 1000, mas Davi mata 10.000. E isso cresceu uma ira, a ponto de Davi ter que sair da presença de Saul, porque Saul tentava matar ele o tempo todo. Davi por 2 vezes teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, só que ele apenas fez um rasgo nas vestes de Saul, nas orlas de Saul. Sabe por quê? Para dizer assim, Saul, se eu quisesse, eu podia, mas só não toco em você, porque você ainda é ungido do Senhor. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Pode estar aí fora na cachaça, se é ungido do Senhor não toca. Saiu da presença de Deus, está aí fora se prostituindo, mas se é ungido do Senhor, toca não. Você não sabe o trabalho que Deus tem na vida de cada um. Você não sabe. Às vezes a pessoa está caída hoje, mas você não sabe o projeto que Deus tem na vida da pessoa. Não julga. Não aponta para o caído. Não toca, não fere um dia foi ungido pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi ele começa a vencer batalhas e se torna rei de Judá. Só que Saul ainda está governando sobre Israel. Só que numa das batalhas, uma das mais sangrentas, a Bíblia vai dizer que morre Saul e morre Jonathan. Só que quem era Jonathan? Jonathan era um dos filhos mais prudentes de Saul. E ele tinha sua alma, seu coração ligado a Davi. Ele amava tanto Davi, ele criou um laço de amizade tanto com Davi. E aonde Davi vai falar, né, que ainda existe amor de amigo. Ainda existe amor de amigo, ainda é mais do que irmãos. Tem como você conhecer um irmão aqui, que não é seu irmão de sangue, e ele te ajudar muito mais do que um parente seu. Muitas vezes, eu não sei o que aconteceu com vocês, mas aconteceu muitas vezes comigo. Você achar que um parente seu vai te ajudar. Você achar que um pai, uma mãe, um irmão teu vai te ajudar.
Às vezes tem até condição e não ajuda. Mas um de fora que Deus levanta, quem você não dá nada, vem e tem íntima compaixão de você e te ajuda. É onde Davi vai falar, ainda existe amigo, que ainda mais, é mais do que irmão. E era assim, Davi e Jonathan, eles eram interligados por uma amizade muito forte. E Jonathan, ele vendo o seu pai, olha como Jonathan era prudente, ele vendo que o seu pai já era atormentado de espíritos maus, que seu pai já não fazia o que agradava a Deus, e que ele via que Davi já era segundo o coração de Deus, ele ali na amizade com Davi fala assim, Davi, eu sei que tu um dia se tornará rei de tudo, eu sei que Deus ele é contigo, ó um homem que tem visão, o homem que tem visão ele fica do lado certo, era seu pai, mas ele não ficou no lado do pai, o pai estando errado, ele ficou do lado de quem estava certo. Ei Davi, ó, eu vejo como meu pai está, e eu vejo que tu é um servo de Deus, e eu sei que o Senhor entregará tudo em tuas mãos, eu só te peço que quando isso acontecer, eu te peço que você use de beneficência com a minha família, se ainda tiver um da minha família vivo, use de beneficência, poupe a vida, abençoe a vida de se tiver ao menos um da minha família. E o Davi assim aceitou aquele pacto, a Bíblia vai dizer que foi um pacto feito ali por Davi e Jonathan, no 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo 11, um pacto que feito ali entre Davi e Jonathan. Aprenda a fazer pacto com Deus, aprenda a fazer aliança com quem é fiel, porque quando você faz aliança com o homem, eu lembro que de um tempo antigo, que a palavra do homem valia alguma coisa, o que o homem falasse estava falado, e assim seria feito. Hoje em dia, tem que ter papel escrito, assinado, carimbado, registrado no cartório, e ainda quebra contrato ainda, e ainda não cumpre. Então um dia, a palavra do homem ainda valeu alguma coisa. Imagina no dia de hoje, é gente enganando gente, gente puxando o tapete de gente. Aprenda a fazer aliança apenas com Deus, porque Ele é fiel para cumprir. E Davi e Jonathan fez uma amizade ali com Davi, fez um pacto, porque ele sabia que ele era homem de Deus, e ele era fiel para cumprir. Porque a Bíblia vai dizer que nesta guerra sangrenta no qual vai morrer Jonathan e Saul, a Bíblia vai dizer que Jonathan ele tem um filho chamado Mefibosete, de apenas 5 anos, e no qual era criado por uma babá. A babá, sabendo da morte da família de Abner, de Jonathan, de Saul, toda a família morreu, ela temendo de algo viesse a acontecer com ela, o que ela faz? Ela era serva de Jonathan, ela pega o menino e vai fugir. Só que no meio dela correndo, fugindo com o menino, ela deixa o menino cair. A Bíblia não fala exatamente como foi um acidente, mas fala que ela deixou o menino de 5 anos cair, e ali o menino fica coxo das duas pernas. Ou seja, um menino que tinha tudo para ser o herdeiro, ele ia ser o rei, ele ia ter uma coroa, ele ia ter um palácio, ele ia ter ouro, prata, ele ia ter vestes, ele tinha tudo, ele ia ter tudo. Agora ele está coxo, desesperado, sem saber para onde ir, sendo carregado por uma mulher apenas com 5 anos de idade. Eu fico imaginando a mente daquele menino apenas com 5 anos de idade. Pegam ele, leva para um lugar chamado esquecimento, terra do esquecimento, terra onde juntava lá todo mundo que não tinha perspectiva de vida, quem ninguém dava nada. Se uma pessoa tem uma doença mortal, joga lá. Se uma pessoa não tem condição nenhuma financeira, não tem família, não tem nada, joga lá. Sabe que é o lixão? Joga lá em Lodebar. Não, deixa lá para morrer. Foi assim a vida de Mefibosete se cresceu. Só que a Bíblia vai dizer que assim como Deus foi fiel na vida de Davi, Davi também ele foi fiel com a sua palavra. Porque Davi, a Bíblia não fala que ele se lembrou, apenas ele fala assim, ó. E disse Davi, muita gente fala assim, não, Davi se lembrou, não, Davi não se lembrou, Davi disse assim, ó,
ainda há alguém da casa de Saul para que eu faça bem por amor a Jonathan? Ele falou assim, ó, eu quero cumprir a minha palavra. Eu sei que muitos morreram, mas agora que eu sou rei, eu quero cumprir a minha palavra. A palavra já fazia muitos anos que tinha sido lançada. Porque assim, a promessa é lançada, demora um tempo. Tem tempo para se cumprir. E às vezes se cumpre quando você já não acha que já foi esquecido. Porque Mefibosete estava lá no esquecimento. Quando o rei Davi chama Ziba, ele chama Ziba porque Ziba está tomando conta das coisas de Saul. Ziba era um servo de Saul. Só que Ziba está vivendo como um rei. Quem era servo estava vivendo como rei. Ou seja, quem não era, estava vivendo como quem é. Como que é isso, pastor? Quem não era, estava vivendo como quem é. Vamos citar um exemplo aqui. Uma mulher casa com um homem. A mulher é da igreja, a mulher está na igreja orando, e o marido está no mundo. A mulher ora para o marido, busca pela vida do marido, e ainda ele faz umas visitas, tudo. Só que aí daqui a pouco, quando ele está se convertendo, o inimigo lança uma Dalila da vida, toma ele dela. E agora, a outra, a Dalila, o que ela vai fazer? Ela vai viver como se fosse a mulher dele. Vai andar na rua como se fosse a mulher dele. Vai deitar na cama como se fosse a mulher dele. Só que ela nunca vai ser a mulher dele. Porque o que Deus determina, está determinado. E aqui Ziba estava vivendo o que não era dele, vivendo uma vida que não era dele. Um servo vivendo a vida de um rei, enquanto quem era para ser rei, estava vivendo uma vida de mendigo. E quando chama Ziba, olha que homem astuto. Quando o rei chama Ziba para perguntar, tem alguém da família de Saul para que eu usar de beneficência? Ele fala, tem um filho de Jonathan, porque ele não podia mentir. Tem um filho de Jonathan. Engraçado é que ele não fala o nome. Fala nem o nome. Já vai falando a desgraça, porque o inimigo é assim. O inimigo, ele fala primeiro da sua desgraça. Ele aponta primeiro aos defeitos. Tem um filho de Jonathan lá, mas é um aleijado. Primeira palavra que ele lança, é um aleijado de ambos os pés. Não fala nem o nome, nem apresenta. Aí agora vai e fala assim, mas onde ele está? O rei pergunta, mas onde ele está? Aí ele vai dizer assim, ele mora lá na casa de Marqui. Marqui era um mendigo muito conhecido no local. Ou seja, ele era um mendigo, ele estava morando, vivendo, dependendo do quê? De um mendigo. Ou seja, ele estava pedindo esmola para dois. Era um aleijado, dependendo das migalhas de um mendigo. Era a vida de Mefibosete. Ou seja, ainda ele não apresentou o nome. É um aleijado que mora com um mendigo. Aí mora onde? E mora em Lodebar. Pronto, falou a desgraça completa. Um aleijado que mora na casa de um mendigo, na terra do esquecimento. Sabe o que Ziba está falando? Tem um, mas não vale de nada. O inimigo apresenta assim. Ei, tá onde? Tá aí no mundo aí, mas não vale de nada. Um dia era da casa, um dia pregou, um dia orou, tinha uma coroa preparada. Aí o inimigo vem, cadê? Tá aí, no esquecimento, aleijado de ambos os pés, não consegue nem vir mais sozinho. Não consegue nem, é o que o Senhor está falando, não consegue nem vir mais sozinho. Está aleijado de ambos os pés. Está dependendo de migalhas. Lembra do filho pródigo? Está dependendo de migalhas, comendo bolotas de porco. E está no esquecimento. Sabe quem é quem não esquece? O rei. O rei, ele não esquece. Lembra do pai do filho pródigo? Todo mundo podia se esquecer ali. Eu nunca vi em nenhum momento
na palavra do filho pródigo, fala que o irmão dele estava esperando ele. Mas o pai estava. Eu não sei se tinha alguém ali esperando um aleijado entrar no palácio do rei. Mas o rei estava esperando. E quando ele manda chamar, vai lá, chama Mefibosete. O Senhor está falando, é tempo de a gente chamar Mefibosete. É tempo da gente ir buscar Mefibosete e falar para ele, o rei está mandando chamar. Só é dizer, vai lá, Mefibosete. Esquece que tu está passando. Tem mudança para a tua vida. Eu sei que com as tuas pernas tu não consegue caminhar mais. Mas o rei mandou te chamar. Nem que seja arrastado, mas você vai. Nem que seja no colo, mas você vai. E a Bíblia vai dizer que Mefibosete chega naquele lugar, tremendo, com medo. Mas o Senhor vai falar assim, não temas, Mefibosete. O que eu tenho para ti é beneficência. Sabe o que o Senhor está falando para ele? Ei, Mefibosete, o que eu tenho para ti é algo bom. O que eu tenho para ti, Mefibosete, é algo novo. Sabe por quê? Porque o Senhor esquece. O Senhor lança. O Senhor é Deus misericordioso, que ainda lança fora os nossos pecados, as nossas imundícies, as nossas falhas. Ele ainda pega, Ele ainda faz vaso novo na casa dEle. Eu quero usar de beneficência. Eu não quero saber da malécia que aconteceu lá atrás. Eu não quero saber como foi. Eu não quero saber qual maldição que você carrega. Eu não quero saber como é que estava a sua vida. Eu quero saber que a partir de agora, tudo que o inimigo levou, tudo que o inimigo colocou na tua mente, tudo que o inimigo colocou no teu corpo, tudo que o inimigo levou da tua casa, tudo que o inimigo destruiu, estou eu restituindo, estou eu levantando, estou eu entregando, estou eu transformando, estou eu fazendo vida nova. O Senhor tem vida nova para Mefibosete. Pastor, quem é Mefibosete? Ele está ouvindo. Esta palavra vai chegar nele, seja pela minha boca, seja por esse vídeo, seja pela sua boca. O Senhor está mandando chamar Mefibosete. A palavra de hoje é restituição, mas não é restituição financeira não, é restituição de vida na presença de Deus. E o rei está falando, eu estou esperando, o rei está mandando chamar. E se o rei está mandando chamar, está na hora da gente chamar. Vamos chamar Mefibosete. Está na terra do esquecimento, não tem força, não tem esperança. Sabe o que é na terra do esquecimento? Chegar a carruagem do rei. Eu fico imaginando, sabe aquela rua de fofoqueiros? Que não pode acontecer nada, sai todo mundo, coloca todo mundo na cara na janela. Eu fico imaginando um lugar onde só tem desgraça, um lugar onde só tem tristeza, só tem desânimo. Eu fico imaginando daqui a pouco entrando os cavalos, aqueles bichão tudo bonitão assim, a carruagem, a coisa mais linda. Eu fico olhando aquela multidão de gente metendo a cara para fora. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E Deus chegar a apontar o dedo assim e falar assim, ó, o rei mandou te chamar, porque Ele tem vida nova e tem restituição para a tua vida. E a palavra de hoje é o rei está mandando chamar. Quem? Está mandando eu e você ir chamar. Chama, porque se Deus está mandando chamar, é porque Ele tem transformação de vida, em nome de Jesus, amém? Tem um louvor de, como é o nome? Fala o rei mandou chamar, acho que é Gerson Rufino, amém? Coloca ele, amém? Glória a Deus. Muito tempo que eu louvei esse louvor, não sei a letra dele, mas os irmãos vão me ajudar. Vamos colocar de pé? Aleluia, vamos louvar esse louvor para encerrar o culto. Eu creio que tem restituição de vida, aqui e fora daqui. O Senhor tem transformação, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar a Deus, adorar, em agradecimento a esse culto. Sou grato a Deus, igreja. Aleluia. Põe a letra na tela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem souber me ajuda. Amém? Davi chamou a Siba, então libertou. Será que assiste alguém de Saul?
em que eu possa ajudar. Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, mas olha, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. Senhor, a miséria é realidade, é uma terra sem sonho, meu rei, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. Meu rei, se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. É aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar, Senhor. Manda chamar esse homem pra comigo se assentar. Olha, Ziba, diga a Mefibosete que o rei manda chamar. O rei olha bem pra ele e começa a falar: Me ajuda aí. tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir. Deus ainda restitui os sonhos. sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul. Não tem mais ninguém. Você não é mais um que ninguém dava. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus a Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. E o rei está mandando chamar. O rei está falando que ele vai trazer Mefibosete. O rei ainda tem veste, tem anel, o Senhor ainda tem Ele honra. olha para você. Aleluia. Agora e começa a falar para você agora nesse momento: ei, tudo aquilo que era seu vou devolver, Vou vou restituir os sonhos que você perdeu. Mas, Senhor, foi muita coisa. És o último da casa de Saul. Você não é mais um e ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus a Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Ele manda. O rei manda te chamar. Uma Deus a Lodebar, ele manda você da onde? O rei manda te chamar. Creia que eu creio que o Senhor vai restituir ainda. Eu creio que o Senhor vai restituir ainda. Interessante que o inimigo, ele põe coisas bonitas, coisas lindas às vistas, né? Porque chega o Natal, não sei o que acontece, some 2, 3. Chega o Carnaval, some 10, volta 2 depois. Chega esse festival, some 15, volta 2, 3. E assim o inimigo vai enganando o povo. Prepara o prato de lentilha, como eu falava pela missionária. E o povo estão se esquecendo de Deus. Mas eu creio que o rei é misericordioso. E Deus, ele ainda dá a oportunidade. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai,
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por a vida de cada um que chegou aqui, Pai. Eu creio que o Senhor tem restituição de vida, restituição de casamento. O Senhor tem restituição de saúde, restituição financeira. Eu creio, Pai, que amado Deus, que o Senhor tem restituição de família, de parente, restituição de crente, restituição espiritual, Pai, para as nossas vidas, Pai. Eu creio e levo esta palavra no meu coração, Pai. Senhor poderoso Deus, abençoe a vida de cada um, Pai. Abençoe o lar, abençoe o trabalho, Pai. Abençoe a parentela, abençoe na escola, Senhor. Abençoe em todos os caminhos, Pai. Põe palavras na nossa boca para nós ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Aonde chegar, que a gente vai, Pai, amado Deus, amar, que a gente vai perdoar. E a gente venha fazer todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade. Leva cada um em segurança, Senhor. Leva do homem sanguinário, livra do homem sanguinário, livra da bala perdida, livra do